muito comprido, é resumido para Graça Razeira, tá bom? Eu sou formada em psicologia pela UFRJ, morei no Rio de Janeiro enquanto eu estudei, 12 anos, e retornei para o Sul. Quando eu terminei a faculdade, com o TCC, que é o trabalho de conclusão, em TDAH. Isso foi final dos anos 90. E nessa época não se falava em TDAH, se falava em ataque epilético. E ataque epilético era algo como um espírito baixou em mim ou não. Então havia naquela época uma sombra muito grande de falar em psicologia, falar em psiquiatria significava falar automaticamente em loucura, no sentido de total descontrole de si. Então, quando eu recebi o diagnóstico de TDAH aos 19 anos, eu desisti de arquitetura, de fazer arquitetura, que eu já tinha repetido, e decidi entender o que tinha dentro da minha cabeça, porque senão eu ia fazer um prédio, decorar alguma coisa e as pessoas iriam morrer porque eu esqueci de botar um suporte, uma viga. Falei, gente, então primeiro eu tenho que entender como é que a minha cabeça funciona, para daí me sentir segura e ser uma profissional, que era o que eu queria ser uma profissional. Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu já estava desesperada. Por quê? Porque naquela época também, final dos anos 90, só se falava em psicanálise. Tudo era psicanálise, tudo era psicanálise. Então eu li em espanhol, naquele papel manteiga, bem fininho, lá, todas as questões do pulsão de vida, pulsão de morte, que é muito interessante, não tiro o mérito. É interessante como filosofia, como pensamento. Mas quando a gente fala de terapia hoje, principalmente baseada em evidências, a gente precisa de experimentação. Então não dá para comparar duas formas tão diferentes. A vantagem da psicanálise é que ela humanizou o paciente. O paciente teve alma, assim como o negro e a mulher passaram a ter alma depois da Idade Média, porque nem gente eram, criança também não era gente. A época, estar hoje com vocês, com toda essa comunicação, é uma benção, apesar dos desafios que a gente tem de dialogar com a tecnologia. Mas todo avanço exige uma readaptação, uma acomodação. Nós temos aqui a presença da professora Hebe, que alguns de vocês conhecem, maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Mas faz de conta que ela não está ouvindo isso, tá? Porque ela é muito modesta. E ela vai dar uma aula muito importante nesse curso, que é a aula de desenvolvimento infantil, que é a base de tudo. A psicologia do desenvolvimento, ela está alinhada com a psicologia positiva, que será a última aula, porque dialoga com a fisiologia, dialoga com a premissa da saúde, que é o ser visto como um ser completo, bio, psico, social e espiritual. Então, nós, quando estamos diante de uma pessoa, principalmente de uma criança, que ainda é totalmente dependente da sua rede de apoio, a gente precisa ter um enfoque amplo, não apenas filosófico, mas principalmente prático, pragmático. Eu dou supervisão para psicólogos que são psicanalistas super experientes, com mais tempo do que eu, e com sucesso na clínica deles. Ah, Graça, mas então por que que eles te procuram? Eles me procuram porque falta ferramenta. Mas como que eu resolvo isso? De que forma que eu resolvo isso? Como é que eu entendo isso? A ferramenta também pedagógica.
Como que eu explico isso para o meu cliente? No caso deles, para o meu paciente. Então, a TCC, ela é mão na massa. A TCC, ela não é diferente de ser um cozinheiro. Você pode entender de comida, de sabores, de tudo, mas se você não for para a prática, se você não souber fazer um ovo, o primeiro grande teste de um chefe é fazer um ovo sem queimar e sem deixar cru, e a gema mole. Vai fazer e não grudar na panela, não furar a gema, não cair o pedaço da casca de ovo lá dentro. Então, o que me chamou a atenção no final da minha graduação é que eu tive essa ferramenta. Então, eu estudei o TDAH desde o primeiro dia da faculdade, que eu já entrei com isso, e foi um grande segredo meu, porque eu podia ser loucura, podia ser o quê? Eu não era da área da saúde, eu era da área da arquitetura, das artes, não tinha a menor noção sobre saúde. Saúde para mim significava doença e loucura, então quanto mais longe melhor. E, e aí eu tive a bênção, gente, a bênção de ter escolhido uma disciplina eletiva, tá? Que o nome era Terapias Cognitivas, não FRJ. E essa disciplina estava sendo proferida por ninguém menos que Bernard Ranger, que já tinha sido meu professor de terapia comportamental. Eu já conheci, já tinha gostado muito dele. Aí eu uni comportamental com cognitiva. Foi o meu momento eureka. Falei, agora eu tenho ferramenta. Não para seguir na psicologia, porque eu não queria seguir, mas para conseguir me curar, me cuidar, para ser uma pessoa funcional na sociedade. E aí eu uni Lé com CRE e ele aceitou ser meu orientador de TCC em TCC. E eu tirei 10 com ele. Meus amigos, todos carioquíssimos, que eu virei gente no Rio de Janeiro, né? Porque aqui no Sul a gente é tudo assim, né? Envergonhado. Meus amigos carioquíssimos disseram: Você tem que escrever um livro, porque ele não dá 10 para ninguém. Onde é que tá? Ele não dá 10 para ninguém. Eu falei: Nossa, mas eu estudei, então, né? É consequência. Não, você tem que escrever um livro. E de fato eu tinha juntado muito material, eu tinha quase 10 anos de estudos, então quando eu escrevi, eu realmente fiz a síntese da síntese da síntese. Eu me lembro que eu fui tirando caixas de livros em inglês, de cópia, de xerox debaixo da cama, e aí eu ia alternando, porque era um espaço muito pequeno, e eu ia alternando, alternando, enfim. E aí saiu a primeira edição, que está esgotada, né? E veio a segunda edição, tá em segunda edição. A capa, tudo eu criei, né? Tanto de fora como para dentro. E essa parte aqui de dentro, essa parte aqui, essa foto, essa segunda foto, foi uma homenagem que eu fiz a Portugal, porque foi a primeira cidade que eu lancei o meu livro, que foi essa edição. E eu fui muito bem recebida. Fizeram um bolo para mim com a foto com a capa do livro. E eu, nossa, eu não mereço tudo isso, eu só escrevi um livro. E essa capa também criei, eu não queria nenhuma pessoa aqui, porque o estigma era muito grande, inclusive profissionais que estão até hoje, né, falando sobre isso, principalmente aqui no Sul. Eles publicaram livros e os livros tinham criança amarrada na cadeira. Então, a criança era amarrada na cadeira, porque se ela é hiperativa, aprende. Então, a perninha amarrada numa perna, a outra perninha amarrada na outra perna, os bracinhos amarrados e o tronco amarrado. Como tratar a hiperatividade?
E os profissionais aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, não se expunham. Porque justamente por causa do estigma da doença mental. Então, como eu estava paisana, TDAH escondida, o professor Bernard Ranger só soube depois que eu tive o diploma, depois que eu recebi a aprovação, porque ele não tinha como me reprovar, porque eu me senti uma fraude, que quando ele souber ele vai se decepcionar. E foi ao contrário, foi ao contrário. Até hoje a gente tem uma amizade muito grande, assim, como aluna e professora sempre, né? Uma vez professor, sempre professor. E, e aí foi assim a minha história. Eu comecei a ir para as escolas, aí eu vim para o Sul, eu sou a primeira terapeuta cognitivo-comportamental do estado do Paraná. Porque aí eu saí do Rio, vim para cá e faço parte da história da TCC já. Então eu sou a vovó da TCC comigo. Então eu tenho 53 anos, comecei minha carreira com 19 com diagnóstico de TDAH, que eu só revelei aos 29, quando já estava com diploma e o livro publicado. Voltei para o Sul e comecei a trabalhar em escolas, porque eu não queria clínica. E foi um trabalho maravilhoso. Aí trabalhei 9 anos em escolas, universidades, comunidades, trabalho voluntário. E aí, quando eu não tinha mais nada para eu fazer na cidade, aí eu fui para a clínica. E eu fui para a clínica para fazer TCC, mas na área externa clínica, que eu não me imaginava numa sala fechada com uma pessoa. Aquilo eu não me sentia capaz. Só que eu já era muito conhecida na cidade. Aí, ao invés de eu ir para os lugares, eu comecei a receber as pessoas. E foram 5 anos super intensos de atendimento. Minha agenda era lotada de segunda a sexta e eu só tinha 5 dias por ano de férias, que era do Natal ao primeiro do ano. Dia 2 e 3 eu já tinha gente na agenda às 8 horas da manhã. E assim eu fui trabalhando, e aí eu decidi sair da cidade, me divorciei, saí da cidade e vim e voltei para minha cidade natal, que é Curitiba. Né? Então, minha vida é conhecimento, né? Hoje eu faço atendimento online. Quando eu comecei no atendimento online em 2016, a gente não podia atuar, tinha que pedir site, abrir site, fazer isso, fazer aquilo, enfim. E eu tive uma despesa enorme, porque aí tinha que contratar alguém para fazer site, o site tinha que ser, enfim. O papel do CRP é cuidar os clientes e tá certo, nada contra isso, mas uma trabalheira. Aí na reunião do CRP, os profissionais faziam porque eram os clientes que se deslocavam para fora do Brasil, para outras cidades, né? E eu era a única ali que era o contrário, assim, não, mas eu é que saí da cidade. Eu não quero que meus clientes fiquem pagando ponte aérea ali, Foz do Iguaçu, Curitiba, Curitiba, Foz do Iguaçu. Se eu posso atender, eu vou fazer com que eles poupem dinheiro. Imagina, 4 aviões, 4 passagens aéreas, nem falo da hospedagem. Não vou sujeitá-los a isso. Se a gente pode atender online. E aí a coordenadora ficou assim, mas é você que sai. Eu falei, sim, eu fico em Curitiba, depois atendo em várias cidades, eu vou para fora do Brasil. Eu é que não paro. Aí com o que você trabalha? Com TDAH. Ela ficou assim, né? E aí veio a pandemia e eu me tornei supervisora de atendimento online. Então, as coisas vêm acontecendo assim numa velocidade, né? E esse universo de TDAH, ele vai carregando todas os outros transtornos. Eu acabei descobrindo um universo. E aí, quanto mais eu tentava sair da psicologia, mais eu mergulhava. Mas já que você sabe tanto sobre isso, custa você aproveitar e ganhava bem, né? Então ia lá, não, mas tá certo. Então larga a universidade de moda, larga o projeto e volta aqui para saúde mental. Aí me rendi.
Agora estou na psicologia, não saio, até que ninguém me tira. Amo o que eu faço. Aí escrevi um segundo livro sobre literatura, porque eu acredito muito na leitura. Eu acho que a leitura ela aumenta a inteligência da gente, mesmo para pessoas como eu que têm apenas um cérebro e que funcione só a metade, porque é alternado, é um lado ou outro, né? Então, é estilo meu indicar muitos livros. Eu sou uma das 5 professoras dessa equipe, tá, gente? Eu tô abrindo aqui porque a professora Nice Coimbra, que vocês vão conhecer ou já conhecem, ela é a coordenadora do curso e no momento ela está na outra turma. Então eu estou abrindo a turma para vocês e fazendo todo esse. Hoje é uma introdução panorâmica. Vocês já conheceram essa expressão? Introdução panorâmica? Aí eu separei aqui vários materiais que eu vou mostrando. Eu acho que a aula fica mais rica, tá bom? Agora vamos para a segunda parte do slide, que não é slide, né? Ali que eu me tornei, que eu saí do senso comum, porque mesmo como estudante de psicologia, a gente ainda é senso comum, e me tornei cientista. Agora eu sou discípula da ciência. Por quê? Esse capítulo 1 do Tornar-se Pessoa, ele te explica a importância de você, quando está diante de um ser humano, não fazer julgamentos, não emitir opiniões, não tentar rotulação de modo algum. Pelo ponto de vista humanista, cada ser humano é único, cada ser humano é um ser singular, incomparável. Essa visão dos pré-socráticos, que contrasta com a visão mais platônica, que é do ideal e não do real, mundo real, que foi o meu. Eu consigo enxergar a pessoa pelo que ela é. Tanto que eu quase, se eu fosse para psicologia, eu seria para humanista existencial. Mas como eu sentia na pele o TDAH e ansiedade, que depois eu fui entender que o meu é comórbido com ansiedade e dislexia. Então, eu tenho um distúrbio de aprendizagem, distúrbio não, transtorno de aprendizagem. Vocês vão ver que às vezes eu troco letra, falo uma coisa achando que eu estou falando outra, inverto, tá? Mas está tudo sob controle, tá bom? Eu estou falando para vocês porque nós somos colegas. Quando eu falo na imprensa, ou aberto assim, eu nunca digo, não, porque eu não faço da doença minha bandeira, nem minha militância. Também. Acho que a Ah, é muito bandeira da legal isso. militância é a competência, não interessa Uhum. como você chegou aqui, você chegou. É que eu não estou enxergando, mas eu vou acompanhando aqui pelo meu arquivo, tá? Então vamos para a página 3. A Passei página aqui. 3 está aparecendo essa parte aqui, ó. Isso. É isso que Aqui vocês para estão mim tá vendo, assim. né? Ok. Então, a TCC aplicada à infância e adolescência após a pandemia. Vamos passar rapidamente por esses dados, porque, né, Beatriz, a pandemia te afetou como profissional, afetou na tua formação e vai afetar sempre na tua história. Não tem como a gente falar, ah, tá, a pandemia acabou. A pandemia acabou, mas agora vamos fazer de conta que não aconteceu a pandemia. A pandemia ainda está acontecendo. Oficialmente, pela Organização Mundial da Saúde, a pandemia não acabou. Então vamos para o próximo zoom, o próximo, a próxima página. Vocês estão vendo que é a pandemia, os efeitos do isolamento social. Um estudo feito na China com 320 crianças e adolescentes evidenciou os principais impactos da pandemia na saúde mental. Dependência excessiva dos pais, 32%.
Desatenção, 29%, preocupação, 29%, distúrbio do sono, 21%, falta de apetite, 18%, pesadelos, 14%, desconforto e agitação, 13%. Além disso, houve um grande impacto no aprendizado das crianças da primeira infância, conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria, as crianças com menos de 2 anos não devem ser expostas às telas. O que eu vejo no mercado é carrinho de bebê já com o tablet, tá? Mãe amamentando, vendo celular. Vamos para a próxima página. O impacto psicológico da pandemia. O artigo científico de meta-análise é mais... quando vocês quiserem pesquisar algo na internet, meta-análise TDAH, meta-análise ADHD. Aí vocês vão ler um artigo que fez o resumo dos principais artigos sobre o assunto. Ao invés de vocês lerem 50 artigos, vocês vão ler um que fez o apanhado dos principais 50. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra meta-análise, dê mais atenção, tá? Então, num artigo científico de meta-análise, reuniu 29 estudos, totalizando 80.979 jovens em todo o mundo. Isso foi em agosto de 21. Resultado: a prevalência dobrou de sintomas de depressão e ansiedade. 25,2% de crianças foram afetadas e 20,5% dos adolescentes foram afetados. O agravante, um dos piores agravantes, além de perder uma pessoa da rede de apoio, e no caso da pandemia, eu sempre repito isso em todos os cursos que eu participei, o impacto da pandemia tem o impacto de um pós-guerra. Por quê? Porque nós vivemos e vivenciamos lutos coletivos. Eu atendi uma cliente que em 6 meses perdeu 4 pessoas na pandemia de Covid. E ela ficou 2 anos comigo. Por quê? Porque imaginem o primeiro Natal com os filhos, sem o vovô, sem a vovó, sem o tio, sem o dindo. Então, eu tive que trabalhar muito luto. E quando ela começava a melhorar de um, vinha outro luto, vinha outro luto, vinha outro luto. Então, quando eu li a biografia do Freud, do Peter Gay, maravilhosa essa biografia. Depois dessa biografia, eu concluí que se o Freud nascesse hoje, ele não seria psicanalista, porque o raciocínio dele era da neurologia e a prática clínica, a maneira como ele encarava, ele passou pelo pós-guerra, ele passou pelo período entre guerras, ele quase perdeu filhos na luta, né? Porque foram para lutar. Ele perdeu vários clientes, vários pacientes. E então, quando eu li a biografia dele, é que eu entendi o impacto, o real impacto da pandemia. É o impacto de um pós-guerra, em que você está num mundo que está em decomposição. Você começa, aí pronto, afunda de novo, começa, afunda de novo, começa, afunda de novo. E isso foi muito comum no primeiro pós-guerra, que da Primeira Guerra Mundial, e no segundo pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, e um pouco de tudo no período entre guerras. Vamos para a segunda página, por favor. Demandas, ansiedade e depressão. Quais são as demandas que nós temos hoje no pós-Covid? Ansiedade e depressão. Esse é o resumo. Nosso curso poderia quase que acabar aqui.
se não fosse a aula de desenvolvimento infantil. Porque a aula de desenvolvimento infantil é que te dá o caminho das pedras para a intervenção clínica. Ansiedade e depressão. A depressão e a ansiedade generalizada são os dois mais comuns problemas de saúde mental em jovens. Independente do diagnóstico, observe sempre o grau de ansiedade e o grau de depressão, né? Nessa ordem. Mesmo que o paciente, o cliente, venha deprimido. Geralmente, a depressão, ela vem depois da ansiedade. Essa é a minha experiência clínica, isso é que eu venho lendo, estudando e observando com outros colegas, tá? Os sintomas depressivos incluem sentimentos de tristeza, perda de interesse em fazer atividades prazerosas, bem como a desregulação das funções do sono e do apetite. Sintomas acentuados com o isolamento social e o fechamento das escolas. Graça, por que você está falando tanto das escolas? Porque geralmente na história de um ser humano, a escola é o primeiro lugar em que uma criança tem o primeiro atendimento de saúde mental. Quando eu era criança, era o máximo a gente ter uma enfermeira para dar uma injeção. Eu corri igual o diabo da cruz, berrava até, eu era quieta, mas quando eu vi uma agulha, meu Deus, dei muito trabalho para as enfermeiras. Mas era assim, uma enfermeira. Depois, quando eu me tornei adolescente, era um médico. Um médico veio aqui e tal. Hoje é um profissional da saúde mental. É um psicólogo. Porque ele faz... Claro, na enfermagem era porque o grande desafio eram as vacinas. Verminose. O segundo eram as questões de doença, que já percebiam que crianças com fome não rendiam tanto. Então o médico é que tinha que fazer a avaliação se a criança estava desnutrida, se estava com anemia. E aí veio aquela história de saco vazio não para em pé. E agora, tudo isso foi abrindo espaço para a nossa atuação clínica. Agora, o indivíduo está vacinado, está usando chinelo de borracha havaiana, porque grande parte da fonte dos vermes vem pelo calçado. Está alimentado, mas ele continua desregulado? Vamos chamar o psicólogo. Então agora é a saúde emocional, que tem um impacto direto na saúde física, na saúde comunitária. E esse foi o grande trunfo, ganho secundário com a pandemia, apesar de tudo. Porque o nosso trabalho foi muito mais reconhecido. Porque as pessoas estavam dentro de casa, seguras, alimentadas, mas e aí? Por que piorou o estado de ansiedade e depressão? Primeiro, porque saturou o vínculo. Por mais que você ame uma pessoa, se você ficar com essa pessoa 24 horas por dia, você satura o vínculo. Além de saturar o vínculo, você sente falta de outros vínculos que você construiu, em que você vai trabalhar outras áreas do cérebro, outras habilidades diferentes das habilidades que você trabalha dentro de casa. Então, além da saturação, houve um déficit de vínculos diversos fora da casa. Então, hipersaturou o vínculo doméstico. O que nós vimos a partir do segundo ano de pandemia? E está até hoje, uma onda de violência.
Quando as pessoas estão muito juntas, aumenta a violência, aumenta demais a violência. A gente vê no sistema carcerário as chacinas que acontecem lá dentro. Elas não acontecem quando há espaço para cada um dentro da cela, mas quando tem 200 pessoas numa cela que era para ter 2. A nossa espécie, em primeiro lugar, é social. Em segundo lugar, quando ela é social, quer dizer que ela é hierárquica. Tem quem manda, tem quem obedece, tem quem compartilha. Em segundo lugar, ela é territorial. Para eu ser chefe, eu tenho que estar na cadeira de chefe, para que eu seja vista como chefe. Essa ritualização que é muito estudado na antropologia é importante para a gente entender as relações de poder, a psicologia social e como que as pessoas se organizam sistemicamente. A incerteza diária, a desregulação da rotina e as preocupações com a saúde e o bem-estar das famílias e amigos durante a pandemia de Covid-19 está associado ao aumento de ansiedade generalizada nos jovens. Tem uma imagem que vocês podem consultar no Google, que é bem interessante da imprensa, em que os jovens tiveram crise de ansiedade coletiva. Foram todos para depois. Uma pesquisa feita pela Fundação Lehman, em parceria com o Instituto Natura, mostrou que 94% das crianças e dos adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. Os adolescentes que eu acompanhei durante a pandemia, eles, imagina a fase da socialização, a fase em que eles querem conhecer gente nova, a fase em que eles querem conhecer, né, novidades. Eles ficaram o quê? Dentro de casa, cuidando do irmão menor, cuidando da casa, maternando a mãe, maternando o pai que tinha que trabalhar, com medo de que eles morressem, porque era esse o clima. A pesquisa ouviu 1.315 responsáveis por mais de 2.100 crianças e adolescentes, de 4 a 18 anos, matriculados na rede pública e fora da escola de todo o Brasil, entre 16 e 7 de julho de 2021. Foram avaliadas as crianças e adolescentes de famílias com renda menor, ou seja, até 2 salários mínimos, e os resultados foram: 59% tiveram ganho de peso, 51% passaram a dormir mais, 48% ficaram mais agitados, 46% ficaram mais tristes e 35% perderam o interesse pela escola. E a próxima página, eu tô correndo um pouquinho, tá, gente? Em função do tempo que a gente vai recuperar de um jeito ou de outro, tá bom? Mas vocês não se preocupem que eu tô dando saltos de canguru e não salto de lebre, porque eu sei que o slide, o material que eu já passei para vocês, tem a informação mais completa e o caminho das pedras. Então aqui eu tô pegando o resumo do resumo para depois vocês seguirem conforme a demanda de vocês, tá bom? Então, apesar do desafio técnico de internet, não tem prejuízo de conteúdo, ok? Aumento da violência nas escolas. Se houve aumento de violência nos lares, feminicídio, é claro, gente, é o efeito dominó. Vai escoar na escola. E estamos lutando com isso até hoje. Aí nós entramos na apresentação do curso de extensão, né? Que é a segunda parte, que é a parte 10, Introdução a TCC e Terapia Comportamental aplicada à infância e adolescência. Como
Crianças problemáticas podem se tornar adultos saudáveis. É uma colocação polêmica, que gera muita polêmica, mas também é inquietante, né? Porque como não ser problemático no meio mergulhados em uma situação mundial problemática, como a pandemia? Se uma criança é problemática, a família é, a sociedade é, a comunidade é, a escola é, todo mundo é. Porque a criança é fruto do meio. Por mais autônoma que ela seja, ela é fruto, ela é uma esponja, ela absorve tudo do meio. Graça, por que que a criança é uma esponja? A neurociência explica. E na aula de psicologia, na aula de desenvolvimento que a professora Hebe fará, que é a próxima aula, ela vai explicar muito bem. Até os 10 anos, nós somos. Bem-vinda, Lorena! Nós somos. Nós temos neurônios espelho. Nós aprendemos por imitação, sem fazer juízo de valor. A gente vai começar a ter neurônio criativo a partir da pré-adolescência, que é quando a gente começa a testar os limites dos pais de novo, para criar nossa própria identidade. Mas até os 10 anos, nós somos fãs de carteirinha. Nosso pai é nosso herói, nossa mãe é nossa heroína. E ninguém pode falar deles. Depois, eles serão o anti-herói da nossa vida e a anti-heroína da nossa vida. Que é bem-vinda à adolescência. Tá? Então, não dá para simplesmente dizer a pandemia acabou, a pandemia não acabou, tá certo? Por isso que eu fiz esse preâmbulo com dados, até para que vocês se sintam mais seguras na prática clínica. O que que acontece, gente, que eu sinto e que eu vejo, que eu percebo na minha prática clínica e eu vou colocando aqui, porque a gente já previa que a gente ia atender e começar a atender colegas recém-formados que tiveram esse prejuízo, porque a gente estuda, porque em ciência a gente não pode ter certeza. A ciência é a dúvida. Nós buscamos respostas, nós temos certezas relativas. Hoje eu estou passando essas informações para vocês. Na próxima turma, pode sair uma pesquisa, uma meta-análise, que vai colocar outras coisas em perspectiva. Então, hoje, com o que vivemos, com o atual contexto, a verdade relativa é essa que eu estou buscando passar para vocês. Mas nunca ninguém está pronto. Nós estamos sempre em construção. E se a gente estivesse pronto, não precisaríamos uns dos outros. Que cada ser humano seria um fim em si, tá bom? Mas não deixe essa dúvida, esse medinho, essa ansiedade de desempenho falecer. É ela que faz a gente comprar livro, ao invés de pensar em unha postiça do Zé do Caixão, em cílio postiço, que é todo e pestana, nada contra. Mas é o custo-benefício para a vida de cada um, entendeu? Você gasta dinheiro em livro. Agora dá para baixar em PDF na internet. Concordo, mas se eu não tiver internet, como é que eu vou? Agora vamos para a próxima página. Essa página é criação minha, especialmente para essa turma. Vocês estão vendo? O que que vocês estão vendo? Quero ver se vocês estão vendo mesmo. Para mim, no caso, eu que estou projetando, né? Aí tá na Não. parte de introdução, panorâmicas, terapias cognitivo-comportamentais. Ah, sim, que é uma página amarela. E a próxima Isso. página? Uma criança apontando para um triângulo de segurança e esperança. Isso. Tá. No orientalismo, o Oi, triângulo desculpa, invertido significa. Graça. Eu tô Oi? vendo um logotipo do Zoom aqui, Pois é o que eu tô vendo também. porque
tem 2 telas sendo compartilhadas. Querida, eu Eu não não sei. sei como resolver isso. Beatriz, Oi. Ah, eu achei, consegui. Eu sei como é que é, porque você tem que tocar ali no compartilhamento de tela, né? Você clica ali e vai ter a tela da Djanane e da Beatriz. Você tem que clicar na tela da Beatriz. ah, tá. Então a que tá aqui é Eu a faço tela alguma da coisa, gente, ou eu fico Digenane. aqui? A gente aqui tem Digenane, que. você tem como descompartilhar a sua tela? Bom dia, Bom Graça, bom dia a dia! Bom todos, tudo dia. bem? Eu não sei o que aconteceu e onde eu cliquei, eu tô um pouco perdida aqui também. O que que acontece? Se eu fechar, se eu colocar só um para compartilhar a tela, aí a Beatriz não consegue me ajudar. O meu Zoom tá todo em inglês, aí eu não tô conseguindo aqui Então deixa como tá. A me nossa virar muito colega bem. matou a charada, tá? Compartilhem a tela com a Beatriz, tá certo? Por favor. Tá certo. Ótimo. Eu faço algo? Não, que eu fiquei Não, querida, confusa. Tá, você tá. continua Aí qualquer coisa é compartilhando a só sua ir. tela. Por Tá, aí isso que vai eu tô falando que eu vendo vou aqui passando. por isso que eu tô tentando entender. Você vê, né? Ai, esses jovens, né? Para eles é fácil isso, porque eles não têm que segurar o conteúdo na cabeça. A tecnologia é o conteúdo deles. Eles têm uma atenção focada, a nossa é dividida como adulto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Além do lado lúdico da tecnologia, que para quem é da geração X e baby boomers é um terror, porque para nós significa ir para a fogueira, entendeu? Para vocês que são mais jovens, não, vocês têm soft skills, vocês conseguem dar conta da situação, são muito mais leves. Para nós, não. A gente já vai pro cadeião, entendeu? Então vamos lá. Desafio. Qual é o desafio nessa pós-pandemia que eu venho observando junto com os meus colegas da equipe e nos cursos aqui de pós-graduação e de extensão como esse? O maior desafio é da intervenção em crise, que foi o que aconteceu na pandemia, intervenção em crise, a ao reestabelecimento da esperança. Ao reestabelecimento da esperança. Então, para chegar à esperança, a gente precisa de um lugar seguro. Porque quando eu me sinto seguro, eu tenho esperança. Se eu não me sinto segura, eu não tenho esperança. Como nós somos seres sociais, nós somos territoriais. Por exemplo, você vai pegar um avião e vai para outro país. Você pode escolher a tua poltrona linda, maravilhosa, mas se do teu lado tiver uma pessoa que você não confia, você não vai fechar os olhos o voo todo. Tá? Isso é íncito, é da nossa espécie. Então, como que as crianças e adolescentes estão desenvolvendo e interpretando este lugar seguro? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém aqui não sabe o que é TCC, terapia cognitivo-comportamental? Alguém aqui não tem experiência? Porque eu vi que mais gente nova entrou e eu fiz a apresentação de cada um no início da turma. O material está sendo enviado pelo WhatsApp, Jéssica. Ah, que bom, você está vendo os slides. Ok. A Digenane, a escola é o primeiro sinalizador quando há uma divergência. Excelente colocação, isso mesmo. Estão vendo os slides, que bom.
Então, essa imagem, ela resume o nosso desafio em diferentes graus, tá? Então, em qualquer pessoa, especialmente com uma criança, lugar de segurança e esperança. Quando eu falei que a mãe está amamentando olhando o celular, vocês acham que esse colo está sendo um lugar seguro? Não precisa responder agora. Ao longo do curso, vocês vão entender, com base nas informações que nós, professores, vamos passar para vocês, tá bom? Então, troca esse menino, coloca uma mulher. Troca esse menino, coloca um executivo. Troca esse menino, coloca um idoso. Troca esse menino e coloca o seu pet, o seu gatinho, o seu cachorrinho. Esse é o nosso desafio, é fazer com que eles tenham os recursos para conseguir, primeiro, um lugar de segurança e, segundo, a partir da segurança, a esperança. Tá claro, gente? Esse é a essência da essência dessa aula de abertura e de introdução. A Jéssica está escrevendo: o vínculo seguro é uma necessidade. Se você quiser falar, querida, com a sua própria voz, pode falar, que o curso fica mais rico com a voz de todos. Mas se você quiser escrever e só escrever, a sua vontade, tá bom? Tô vendo tua fotinha aqui, bem simpática. Então vamos lá. A próxima página vem outro resumo. Primeiro a gente está falando o quê? Resolver o quê? Lugar seguro e esperança. Segundo, comunicação é tudo. Como? Como? O como é a comunicação. Então, esse é o caminho das pedras. Essa é a minha síntese para vocês, gente, como se hoje fosse meu último dia de vida. Nossa, Graça, que dramático. Não, eu não estou sendo dramática, eu estou sendo realista, tá? Realista, óbvio, com a minha vivência, tá? Graça, eu acho que a Marina quer falar alguma coisa, que ela tá com a Fale, mãozinha Marina. levantada. Ah, que bom, Beatriz. Obrigada. Eu vi alguma coisa se mexendo. Ó, uma mãozinha. Tem uma mãozinha aqui. Não, é porque, assim, como foi dito, é que a escola é o primeiro sinalizador quando há uma divergência, né? Uhum. E talvez eu saia um pouco do TCC, mas, assim, como você estudou, trabalhou muito em escola, porque um dos grandes estressores das crianças é o bullying, né? Com certeza. E, né? Então, assim, qual é o papel? Você tem que muita gente fala assim, não tem que deixar. Aí muita gente fala não que tem que parar assim antes da criança pensar em fazer bullying, né? Uhum. Isso é um estressor, assim. Como é que isso encaixa no desenvolvimento da criança? É bom, é ruim? Como é que é isso? Péssimo. É péssimo. O impacto do bullying na criança repercute na vida inteira. Eu vou, se você me permitir, relatar um acompanhamento que eu tive de uma adolescente, que eu acompanho desde que estava na barriga da mãe. E aí a família super estruturada, pai, mãe, trabalhadores, é assim, família super estruturada, super funcional. E a menina olha o que ela lê mais páginas por dia do que eu. E os livros de adolescente, obviamente, né? Mas é de admirar, assim. E as notas da menina são notas altíssimas. E a menina estuda, enfim, ela não dá trabalho. Mas ela começou a sofrer violência na escola, ela teve que mudar de escola, porque ela era uma ótima aluna. Ela se destacava. E ela se destacava porque com as notas ela não passava cola,
ela não recebia cola, ela só fazia o que todo mundo pede, que é fazer a lição, estudar, se preparar para a prova, fazer a prova, só. E ela teve que mudar de escola. A partir daí, ela foi desenvolvendo uma ansiedade generalizada muito grande e ela fechou o diagnóstico para TAG. Primeiro eu comecei com protocolo de estresse. Eu vou falar sobre esse caso quando for a minha aula de estresse. Primeiro foi o protocolo de estresse, aí depois eu fui vendo que eu não fui dando conta, aí eu consegui uma escola, indiquei uma escola bem melhor para ela, na lógica do espaço seguro, uma escola com uma filosofia mais acolhedora e compatível com os valores da família dela. Aí melhorou bastante, mas ainda continuou por causa do cyberbullying. Os grupos de WhatsApp, Instagram, ainda continuavam malhando a menina. E ela foi sendo bloqueada e de uma família de nível alto na cidade, tá? Então, o que me chocou é que, inclusive, alguns pais das crianças que faziam bullying também praticavam bullying contra a mãe dessa menina. O fato de ser uma cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo. Então, a menina começou a sofrer bullying da menina que fazia bullying na mãe da menina quando a mãe era adolescente. É um bullying transgeracional, né? Então, por isso que tem que parar o bullying, sim. Porque existe uma cultura do bullying. E, moral da história, eu vou detalhar isso quando chegar a aula de estresse. Ela conseguiu se adaptar, ela conseguiu manter as notas, o foco era manter as notas. Ela ainda tem os efeitos por causa do cyberbullying. E ela foi igual aquela atriz, tem uma atriz que fez papel de princesa, eu não lembro o nome da atriz, tá, gente? Que eu tenho que lembrar tanto o nome de autor que eu não vou ficar lembrando o nome de atriz. Mas é uma atriz que fez o nome de princesa, fez o papel de princesa, como que ela tinha que se comportar de princesa. E ela sempre fazia boas moças no cinema. E ela sofreu discriminação e bullying em Hollywood porque ela só fazia papel de gente do bem. E aí ela teve que ter um ano sabático para se reinventar. Aí agora ela começou a fazer vilã e ela retomou para o mercado. Então nós estamos passando por uma crise que muitas vezes eu estou com um caso de uma adulta com diagnóstico tardio de TDAH e altas habilidades. Que o que eu tenho que trabalhar com ela não é o protocolo de TDAH, não é o protocolo de ansiedade, ela acabou desenvolvendo ansiedade. Eu tenho que trabalhar com ela validação e autorregulação emocional por conta do bullying que ela passou. Então eu já tenho que entrar numa outra esfera, num protocolo que me lembra muito o estresse, transtorno de estresse pós-traumático, em que já há uma patologia de memória. Então eu tenho que pegar ali o protocolo de GTEPT para conseguir dar conta do bullying que ela passou lá atrás. Foi clara, Jéssica? Foi clara para mim, eu sou Marina. Ah, Marina. Ah, que apareceu a Jéssica aqui. Vocês desculpem que eu troco nome às vezes, tá? Que eu fico mais no conteúdo do que no detalhe, mas isso não é que eu desconsidere vocês, não é que eu não esteja atenta a vocês, tá bom? Estou vendo os slides. Ah, eu também estou. Então aqui, quando a gente vê a comunicação é tudo, o que a gente quer ver é isso, né? As crianças felizes, as crianças brincando, as crianças sendo crianças, só isso. Criança sendo criança. Quando uma criança não pode ser criança, o que isso nos diz? Que ela não está num lugar seguro. Se ela não está num lugar seguro, como é que eu vou trabalhar a esperança? Esperança é futuro. Na última aula que será dada pela professora Nice sobre psicologia positiva,
Aí tem as emoções positivas. Das 10 emoções positivas, a esperança é a única emoção positiva que ela floresce na dor. Então, se estudarmos aí a biografia dos sobreviventes do Holocausto, a gente vai ver isso, né? Viktor Frankl, a bailarina de Auschwitz. Então, é possível, sim, tratar do ser humano. Tinha uma frase de uma professora que eu fiz estágio em organizacional, que é a professora Virginia Drummond, que foi vice-presidente da Associação Brasileira de RH, que eu queria ir para o RH. E aí ela dizia assim, onde tiver ser humano, terá trabalho para psicólogo. E é isso, né? Se antes, na minha época, não tinha informação, hoje o nosso problema é a hiperinformação, é o excesso de informação. Então, o nosso trabalho como professor é tentar identificar e filtrar o que seja melhor para cada colega nosso aqui participante, tá bom? Posso continuar então? Tem mais alguma mãozinha levantada? Que a gente vai ter um intervalo também, né? E a próxima página é a interpretação impacta a saúde mental. Graça, se você tivesse que dar uma aula de terapia cognitivo-comportamental numa frase, para entender todas as TCCs, que são muitas, seria essa página. Tá? Não é uma situação em si que determina o que as pessoas sentem e fazem, mas como essas pessoas interpretam a situação. Essa foi uma ideia do Beck em 64, do Ellis em 62, da Judith Beck, que é filha do Beck, em 22. Essa forma de interpretar, essa forma de olhar, essa lente, Beck e Ellis se inspiraram nos filósofos estoicos. Vocês devem estar aí observando nas redes sociais que essa palavra estoicismo está em voga. Tá? Estoicismo é oposta ao epicurismo. Epicurismo vem de Epicuro. E o Jardim das Delícias, o hedonismo pelo hedonismo. E estoicismo é uma filosofia que se baseia, é oposta por quê? Porque ela é praticamente nihilista. Quem se autodenomina estoico tem uma noção mais abreviada da existência, no sentido de sua finitude. Se eu fosse estoica, eu não teria aqui um cérebro, eu teria um crânio. Por isso que os escritores da Idade Média, principalmente os mais religiosos, eles tinham um crânio na mesa, assim, para mostrar a finitude. Olha a interpretação. Um dia eu serei isso. Então, o que eu posso fazer hoje? É uma perspectiva. Então, a perspectiva estoica, ela é mais nihilista. Ela não estou fazendo julgamento de valor do que é melhor, do que é pior, tá? Tanto o estoicismo como o epicurismo têm o seu lugar. O epicurismo vem do Jardim das Delícias, de você ver o belo pelo belo, de você aproveitar a alegria, de você ter... E a gente tem que ter momentos assim. Se você for só estoico e não for epicurista em alguns momentos, você quebra. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. A natureza já nos ensina essa flexibilidade. Imagina se todos os dias não tivessem lua, se todas as noites não tivessem o sol. Então, essa flexibilidade é necessária, tá? Quando eu vou traduzir para o leigo, para o cliente que está na minha frente, que veio me procurar, eu tenho que resumir tudo isso. Eu não posso passar pela filosofia, pela antropologia, pela psicologia, pela neurociência. Então, o que eu digo? Eu quero enxergar pelos teus olhos.
eu quero enxergar a sua vida pelas suas córneas. Não tem transplante de córneas? Então, se eu pudesse, porque aí eu consigo entender como você pensa, como você sente, como você se comporta. Uma pessoa pode viver, a gente vê muitas peças de teatro exploram essa situação. Há uma mesma família, um mesmo pai, uma mesma mãe, uma mesma briga, uma mesma tragédia. Ao longo de 30 anos, cada filho tem uma interpretação completamente diferente da mesma tragédia. Como é que pode? Então, tá aí a resposta de Beck. Beck tirou da filosofia. E como ele tinha uma prática clínica na psicanálise, e ele chegou naquele platô que fazia 20 anos que os clientes não andavam, não avançavam. Ah, por que que não avançam? Por que que não avançam? Eles tinham trabalhado já a medicação, o controle, o ambiente, a família, mas eles não tinham piorado, mas também não tinham melhorado. E aí, quando ele falou, eu vou mudar agora as crenças. Se eu mudar as crenças, eu consigo tirar esse paciente do platô? E assim nasceu a TCC. Quando ele mudou as crenças, em 6 meses, boa parte dos clientes que há 20 anos estavam no platô, 10 anos estavam no platô, saíram do platô, porque mudaram as crenças. E assim nasceu a cognitiva. Depois se uniu a comportamental e hoje ela é plural, tá bom? Mas independente de ser da primeira onda, que é Beck, segunda onda, que é mais emocional, Yang, e a terceira onda, que são as contemplativas, mindfulness e aí vai, EIOS, a base é a mesma. Essa é a base. Como eu interpreto a minha vida, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus comportamentos, a minha situação de vida, o que eu vivo, o que eu quero para o futuro, o meu presente, tá? Então, a forma de enxergar, se nós fôssemos médicos, nós seríamos oftalmologistas. Ah, o teu problema é miopia, astigmatismo, prisma. Então é isso. Por quê? Porque as nossas crenças são nossas lentes. Então, o que não falta, gente, é metáfora para a gente trabalhar com os nossos clientes, tá bom? Alguma dúvida? Posso seguir adiante? Seja o que for, a pessoa disse: oi, tudo bem? Meu nome é tal. Como que essa pessoa enxerga o mundo? Eu quero enxergar pelos olhos dela. Isso se soma ao capítulo 1 do Tornar-se Pessoa, que é olhar sem julgamento. Olhar sem rotular a pessoa. Olhar a pessoa pelo que a pessoa é. Tá bom? Para daí conseguir ajudá-la. Porque depois que ela tiver alta, ela vai ter ela mesma de novo sozinha. E que recursos você ensinou para que ela siga no nível superior, né, num up existencial? Esse é o nosso papel. Então a cura, ela é na realidade uma parceria, tá bom? Vamos para a próxima página, por favor. A página é Apresentação e Introdução à TCC. Aqui nós temos colegas já que têm experiência e trabalham com TCC, então eu não preciso demonstrar muito. Essa parte eu gosto de detalhar porque já tivemos na nossa turma, em turmas anteriores, gente da Gestalt, da psicanálise, de outras linhas, porque a TCC dialoga com todos, né? Então, para quem não sabe, surgiu na década de 60, e aí veio esse movimento que é o que se chama de revolução cognitiva, tá? Que veio uma onda a partir dos Estados Unidos e
a TCC inaugurou o que se chama de psicoterapia por evidência. Quando a gente fala essa palavra evidência, significa, no jargão acadêmico, que houve pesquisa, houve validação, houve comprovação científica, acadêmica, de que ela funciona. Teve um artigo que foi lançado em 1977 por Beck, em que ele conseguiu comprovar que a psicoterapia dava mais resultado que a medicação. Ah, que interessante, o fulano de tal sempre falou isso. Vamos falar hoje na linguagem da geração atual. O lugar de fala do Beck é de um psiquiatra, psicanalista, que medicava, que achava que só a medicação funcionava. A medicação ajuda a não piorar, mas ela nem sempre resolve, ela é o meio do caminho. Ela é o meio do caminho, ela ajuda. E esse médico psiquiatra, psicanalista ainda na época, não, ele já tinha deixado de ser, comprovou que a psicoterapia mais eficaz que a medicação. Então, esse lugar de fala validou o nosso trabalho como psicólogos e como terapeutas cognitivo-comportamentais. Então, nossa postura diante dos nossos clientes é uma postura científica, tá certo? Para quem está aqui e que já é da TCC e está fazendo a TCC, a extensão de TCC aplicada à infância, qual é a questão? A questão é saber como se localizar na TCC para o público infanto-juvenil. Olha só que interessante. A TCC, ela nasceu para adultos em sofrimento extremo, e depois ela foi se ramificando para outros quadros, menos graves e mais graves. Aí alguns pesquisadores pensaram, mas será que não serve para criança? Então foi transposto. Para quem não é da TCC, eu indico ler, estudar um capítulo por semana desse livro aqui, que foi o meu primeiro, foi minha iniciação para TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck. Não tem como ir para a terceira onda, para a segunda onda, sem começar por Judith Beck. Essa é a minha opinião. Começar pelo começo. Ela é o ponto de partida. Outra que é o ponto de partida também é a Padesky, nesse livro que é um best-seller mundial, A Mente Vencendo o Humor, em que ela combina técnicas da TCC para depressão e técnicas para ansiedade. Eu indico esse livro mesmo para quem só atenda criança e adolescente, para trabalhar com os pais, principalmente quando tem demandas pessoais de cada um, ou os cuidadores, né, específicas de ansiedade e depressão, e o pai e a mãe não têm condição de procurar um outro profissional, então é um SOS, sabe? Eu acho que a Padesky ajuda muito. Para entender a Padesky, tem esse outro livro que foi recém-lançado, que é o Manual do Terapeuta, que teve Teise Basco, é super importante. Oi, minha querida, eu tô aproveitando esse intervalinho para indicar uns livros para quem não tem noção nenhuma. Para não ficar parada assim, olhando para a câmera olhando para mim, olhando para a câmera, vou preenchendo o tempo, né? E aí, como é que você tá sentindo assim? Tá sendo bom para você? Tá te acrescentando em alguma coisa? Não estava conseguindo desmutar. Sim, tô achando super legal. Acho importante também ter essa. Fonte de informação. É que você vê, né? Por isso que eu gosto de passar em PDF. Porque na versão aqui do PowerPoint, a página tá em preta. Não aparece essa figura aí, que eu tô vendo aí. Porque no PDF aparece. Engraçado, né? Mas são configurações.
Então, antes a gente estava falando de TCC, dando uma situada de como que surgiu o TCC, da onde que veio. E agora, qual é o diferencial? Não é um diferencial grande de uma anamnese que a gente faz com adulto. A gente também tem que diversificar as fontes e também tem que variar os métodos. A diferença é que com a criança e com o adolescente, vamos falar mais da criança porque a gente vai ter um espaço para adolescente e para jovem, que são comunicações diferentes. Mas a criança, ela é uma esponja por causa dos neurônios espelho. Então, muitos dos comportamentos das crianças, do que elas falam, de como elas sentem, de como elas se comportam, vem dos cuidadores. Esse livro aqui, que eu trouxe dos Estados Unidos, eu fui para lá e trouxe esse livro maravilhoso aqui. Comprei usado, por 1/3 do preço lá. Reservei na internet e recebi lá. Esse livro ele fala sobre as figuras de apego, né? A professora Hebe vai falar muito sobre isso na aula dela. E eu compreendi mais a questão da teoria do apego com a professora Hebe. Então, esse livro, principalmente quem é de fora, fala muito, né? O attachment, que são a figura de apego. Então, está comprovado hoje que as crianças, elas imitam comportamentos, elas reproduzem comportamentos sem juízo de valor. Se um adulto está fazendo, é porque é para fazer. Ela não vai fazer juízo de valor. Mas a criança é julgada, a criança é punida, a criança... Por quê? Porque é a criança. Ela acaba sendo o problema da situação, quando ela é apenas o reflexo do problema. Uma onda de divórcios, o estresse da perda financeira, uma onda de desempregos, uma onda de mudança residencial. Então, tudo isso refletido na criança, a gente precisa pensar aonde que está o problema. Se é a criança, se é tudo que ela está vivendo, que se para um adulto já gera um desafio desse, um estresse desse, já gera uma ansiedade muito grande, para uma criança, então, que é totalmente subordinada aos cuidadores, é muito maior. Então, é importante a gente pensar isso. Por outro lado, quando a gente fala criança problemática, é bom também porque a gente mexe em trazer as pessoas que, até certo ponto, têm uma tendência a estigmatizar sem querer as crianças a discutirem o problema. Será que quanto mais fontes, melhor? Não vai garantir a verdade, porque a realidade interna, cerebral, e a externa, situacional, ela está em constantemente fluição. Por isso que o Conselho Regional de Psicologia, quando nos orienta na questão de laudos, relatórios e toda essa parte escrita, documental da nossa profissão, eles sempre nos alertam para que a gente coloque a data, explique que não é um resultado definitivo, que é um resultado relativo conforme a idade, a situação, e que sugira uma reavaliação, igual um exame de sangue. Você tira um exame de sangue na vida e não precisa nunca mais tirar exame de sangue? Não, você tem que fazer exame de sangue todos os anos. Por quê? E as distorções cognitivas que ele tiver? Vai afetar esse resultado, né? Não estou nem falando de gente que mente para ter um atestado, para ter isso, para ter aquilo. Que isso é contra a lei, isso é Código Penal. Mas, bem, então essa parte aqui ficou clara, diversificar as fontes e variar os métodos. Fontes, família, pai, mãe, cuidadores em geral, babás, tem até o tio da van que leva a criança, pode ser uma fonte, ou rede de apoio. Escola, nem se fala, né? É fundamental.
profissionais, pediatras, psiquiatras, outros, variar os métodos, a entrevista com a criança, a observação da criança, desenhos, redações, inventários, monitoramento de atividades. Com a explosão da neuropsicologia, e é normal, as pessoas pensam que a avaliação é uma determinação irrefutável. Nenhum teste prova. Um teste, uma avaliação, uma intervenção, ela corrobora para a avaliação clínica. Quem fecha o teste, quem dá sentido para aquele teste é o profissional que está observando o todo, texto e contexto. Porque se fosse assim, bastaria fazer um teste na internet e pronto. Ainda mais agora com inteligência artificial. Então, qual é o papel do psiquiatra? Qual é o papel do neuropsicólogo? Qual é o papel do psicólogo? Né? Podemos ir para o próximo, Beatriz. Aí vai entrar o que? A comunicação, antecedentes e consequências comportamentais. Isso é um foco que é muito importante na ciência, que é a análise funcional do comportamento, chamado ABA, que está sendo a primeira opção por ser baseado em evidências, que é uma ramificação da terapia comportamental, é a terapia comportamental, aplicada em crianças e adultos com transtorno do espectro autista, o TEA. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre o TEA também. Não serei eu que darei essa aula, será outro professor. Então, a primeira fase, a formulação de caso, ela se resume na seguinte palavra: problema. Quais são os problemas? E aí você lista todos os problemas, todos, sem fazer julgamento de valor. Depois que você elencou todos os problemas, de acordo com o pai, de acordo com a mãe, com a pessoa que encaminhou a criança, a avó, porque é essa pessoa que está em contato com a criança. Aí é que você vai fazer a pesquisa, porque senão você fica no ensaio e erro, isso toma muito tempo do terapeuta da criança, e aí aumenta o custo para o nosso cliente. Fica muito caro e ineficaz. Eficácia é você conseguir o máximo pelo menor custo ao cliente. E aí a gente elenca de todos os problemas, esse raciocínio tá aqui, ó. Nesse livro da Judith Beck, tá? A terceira edição. Foi um erro na minha opinião, foi um erro da Artimed colocar capas tão parecidas. Eu tenho as 3 edições, que eu comecei pela primeira edição, aí fiquei com ela há 12 anos, até sair a segunda edição, e aí sair a terceira edição, que é essa. Tendo os 3 livros na minha biblioteca pessoal, eu confundo. Ontem eu fui pegar na biblioteca esse livro e peguei o da segunda edição, porque a capa é muito parecida. Então, eles teriam que ter uma diferenciação, porque está muito parecido, tá a mesma cor, tudo parecido. Mas enfim, é a terceira edição, tá? Por que é importante a terceira edição, Graça? Por que você está enfatizando isso? É bom que eu pergunto e eu respondo e eu já resolvo a situação. Porque esse aqui foi feito na pandemia. Já contempla a realidade da pandemia, tá bom? Então, não fica com os PDFs das outras edições, vai direto para essa. Depois que você elencou os problemas, aí sim você vai junto com o teu cliente, junto com com quem trouxe, quem encaminhou a criança, e não ainda diretamente a criança, entender com ele, com ela, qual é o problema mais prioritário a ser resolvido na lógica da pessoa, que é o pagante. Se você não agradar o pagante, não atender ao mínimo possível do pagante, ele não vai continuar pagando. Há interesse comercial? Não. É porque se não pagar, como é que a criança vai ser assistida? Tem um problema ali. Então, na ótica do cuidador, qual é o problema, dos problemas elencados, qual é o mais prioritário para ele, para ela? Não é o que você está vendo.
Você está na primeira fase da conceitualização, já que a maior parte aqui é da TCC, que é a parte da descrição. Quando a gente está na fase descritiva, a gente não faz juízo de valor. A gente não coloca o nosso olhar no objeto que a gente está observando. A gente está observando. Você se anula, desliga tuas emoções, tuas memórias, teus problemas, ficam tudo pro lado de fora. E naquela hora você é só uma lupa. Você é um observador ativo, tá bom? Essa é a diferença de um especialista, de um cientista para um leigo ou amador em psicologia e psicoterapia cognitivo-comportamental. Essa visão de você observar sem julgamento de valor e descrever, entender como funciona o sistema, esse esforço cognitivo, essa observação vem da ciência. Essa palavra conceitualização, conceituação, nasceu com a ciência, nasceu com a pesquisa experimental. E ela está aqui nessa biografia, Galileu, Os Negadores da Ciência, tá? Aí eu compreendi por que Beck, como cientista, que estudou a filosofia e trouxe essa... Por que ele trouxe essa palavra para TCC? Tá? Porque nós somos sacerdotes da ciência. A observação é uma ferramenta cognitiva do cientista. Se ele não observa, se ele não sabe descrever o fenômeno, ele não vai conseguir resolver ou melhorar o fenômeno. Se ele só observar. Então, dentro da ciência, quando a gente fala ciência, a gente está falando especificamente da ciência experimental. A gente precisa descrever. A descrição da demanda. Qual é a demanda do cliente? Por quem? Como essa? Se possível, aquilo que o professor Rangel sempre falou comigo, Graça, e para os alunos também. Se possível, quando você for explicar algo para o teu cliente, fale usando as palavras do cliente. Use a linguagem dele, facilite, não complique. Então, essa primeira fase descritiva, eu gosto muito de escrever as palavras de quem está me descrevendo. Porque as palavras são lentes que a gente vai tendo. Você já vai elencando sintomas fisiológicos, humor, comportamento, cognição. Eu sempre, para a informação colhida não ficar uma bagunça, depois quando eu vou analisar, eu já faço a observação já num esquema biopsicossocial. Então, quando eu transcrevo e a pessoa vai falando, eu já organizo. Isso é da fisiologia, isso é específico da biologia, isso é específico da maneira como ele pensa, sente, vê o mundo, ou seja, psicologia. Aí problemas interpessoais, isso se refere à sociologia, o social, e aí eu vou investigar se é déficit nas habilidades sociais dele, ou se é déficit nas habilidades sociais do meio onde ele está inserido, e aí eu vou para o outro campo que é ecológico ou espiritual. Ecológico é quando a pessoa se diz, eu sou agnóstica, eu sou ateia, que não é a mesma coisa, tá? E aí a pessoa se dedica a questões ambientais, que já é mais a transcendência, como falam na psicologia positiva, ou espiritual mesmo, ela é espiritualizada, ela tem uma religião, ela tem um culto, ela tem um grupo de rede de apoio nas religiões, assim como o ateu e o agnóstico também têm. Então, e essa parte espiritual está sendo muito mais trabalhada na TCC, já vem sendo trabalhada antes da pandemia e depois da pandemia mais ainda. E eu sigo uma pesquisadora da USP que trabalha especificamente essa área da espiritualidade.
Então eu também contemplo essa parte, eu vou aproveitando tudo que a pessoa tem, todos os recursos que ela tem. Então, dentro de uma visão da saúde, porque eu sempre me coloquei como profissional de saúde, eu queria trabalhar na área de RH hospitalar. Então, a visão do Straub, o ser humano é um ser bio, psico, social e espiritual ou ecológico, é que eu recolho tudo isso e eu já coloco nessas caixinhas. Aí fica muito mais fácil. Até para um segundo momento, quando eu vou começar a intervenção clínica, começando pela psicoeducação. Tá? É simples falando, mas é muito difícil fazer. Porque tem outras variáveis aí, né? Mas a experiência vai nos dando isso. Vamos para a próxima página, por favor. É muito bonitinho esse caderno. Na minha época, na primeira década de 90, primeira década dos anos 2000, eu não tinha essas ferramentas, eu tinha que trabalhar com o que eu podia dentro das escolas. Eu não trabalhava diretamente com as crianças, eu trabalhava junto com os professores, com os pais e com as crianças. Eu trabalhava tudo junto. E hoje ver que tem essa ferramenta é muito bom. É um livro que quem trabalha só com criança e adolescente usa muito na área da TCC. Então eu indico, tá? Eu não cheguei a usar, mas eu tenho colegas que eu encaminho casos de crianças e adolescentes, mesmo online, e que tem esse livro como a base, né? E é fundamental, assim, é muito bonitinho o livro, uma ilustração primorosa, tá bom? Então eu indico aí para quem não tenha, não conheça a TCC, quem conhece certamente já viu esse livro, ou trabalha com esse livro, né? O ideal é que esse livro já fosse o investimento dele, a compra dele já estivesse como inserido na terapia, né? Faz o plano lá de atendimento, faz o plano e o pai já recebe esse livro, né? Já receba esse livro como brinde, entre aspas, né? Mas eu sei que ainda não é possível. Para nós, ainda aqui no Brasil, é muito cara essa questão editorial e tudo mais. Então vamos lá, próxima página, por favor. Coterapeutas, né? Quando eu trabalhava nas escolas e depois que eu fui para a clínica, o que se ouvia muito era a sala de espera dos pais. A criança fica com o terapeuta e o pai fica do lado de fora ali esperando a criança sair. Aí ele fica vendo uma revista, fica vendo um programa de TV quando tem, tomando um cafezinho, indo ao banheiro, conversando com alguém no celular. Aquele pai ficava ocioso ali. À medida que a TCC é aplicada à infância, as pesquisas do Renato Caminha, da Marina Caminha, foram avançando aqui no Brasil, porque eles que são os pioneiros nessa área aqui no Brasil, esses pais foram saindo da sala de espera e antes eles eram alvos, né, de ódio, né? E aí eles foram sendo agraciados com um bom sofá, um cafezinho, um copo d'água, uma revista. Na minha época, eu já enxergava os pais como parceiros, como coterapeutas. E essa ideia vinha dos congressos e cursos que eu fazia com o Renato Caminha e com a Marina Caminha, que agora não é mais Caminha, porque ela se divorciou, eles se divorciaram. Mas o trabalho continua, isso que é importante. E aí o que eu fazia? Eu deixava os livros, que a minha técnica principal das mais de 2.000 em TCC, sempre foi a biblioterapia. Então eu deixava alguns exemplares pertinentes ao que a gente estava trabalhando na sala de espera. Como quem não quer nada, tá ali. Xerox também, né? E eu deixava ali.
E aí o pai e a mãe começavam a ler, e ali dava. Então eu aproveitava dessa forma. À medida que a TCC foi avançando, esse pai, essa mãe já foram, essa avó já foram entrando no consultório. E a TCC os elegeu como coterapeutas. Então, quando uma pessoa sai de vilão para parceiro, graças à TCC que a gente conseguiu essa mudança no Brasil. Eu nunca fui para a escola encarando pai e mãe como inimigos, nem professor como inimigo. Se você entra já metralhando as pessoas, a rede de apoio da criança, como é que você vai ajudar a criança? É uma questão óbvia. Você tem que trabalhar os adultos. Eu aprendi isso com Bill Gates. Bill Gates, claro que eu não fiquei bilionária nem milionária, mas ele tinha uma ideia básica. Por que que ele fez sucesso? Porque ele dava condições de trabalho para quem fazia programação. Enquanto a gente não der condições de trabalho, segurança e dignidade para as mães, para os pais e para os professores, a gente vai continuar tendo muito mais trabalho com as crianças, que amanhã serão nossos técnicos de enfermagem que vão cuidar da gente no hospital, o motorista de ônibus, motorista de Uber, piloto de avião. Tá tudo interligado. Então, coterapeutas, familiar e o próximo, se a gente entra com a lente da criticidade, de você já sabendo a distorção cognitiva da culpabilização, quem é o culpado? Pronto, você já não é mais terapeuta, você é senso comum. Acabou a terapeuta. Na família da gente, com as pessoas da gente, a gente cai nessas distorções, porque ali você é gente, você não é terapeuta. Mesmo assim, eu tomo cuidado, porque vai me gerar um problema lá na frente que vai comer o meu precioso tempo de leitura, que é o que eu amo fazer. Então, quando a gente tem consciência das distorções cognitivas, fica muito mais fácil. E quando você vê as pessoas como parceiras. Tem gente da rede de apoio que não é parceiro. Não pode ser parceiro. Você pega um avô com suspeita de pedofilia. Óbvio, mas isso são casos extremos. São casos extremos. Não estamos falando de casos extremos, estamos falando de casos do cotidiano que a gente pega na clínica. Então, eu não parto do Código Penal, eu nem da vitimologia. Eu parto da psicologia positiva, que enquanto eu faço toda a investigação dos problemas, eu tenho uma agenda oculta que eu vou vendo já a potencialidade. Nossa, essa avó aqui foi professora. Oh, esse pai aqui sabe cozinhar, ele tem paciência para ensinar. Eu vou aproveitando tudo, mas eu não falo, eu só observo. Quando eu vejo o problema, eu vou vendo as coisas fortes que estão naquele entorno daquela rede de apoio. Graça, a Marina tá com a mãozinha levantada. Ah, obrigada, Beatriz. Oi. Eu não identifiquei ainda o Lé com Cré. Fale, Marina, a mãozinha. E quando há uma linguagem, um comportamento violento em toda a família, você, Ah, como que essa família é uma coterapeuta? não, aí você não está falando de uma família, você está falando de uma matilha, Exato. né? Porque a criança está no meio de lobos. Aí você tem que construir esse lugar de segurança dentro dela, buscar o estatuto da criança e adolescente, porque essa criança precisa de apoio jurídico, tá? E a gente está falando de um caso extremo em que essa criança não tem uma rede de apoio, ela tem uma rede de agressores. Ela está sendo torturada de várias maneiras. De psicologia da tua região.
aplicar a denúncia, formalizar o mundo. O que você pensa sobre si? O que você pensa sobre o outro? E o que você pensa sobre o futuro? Essa tríade vai definir se a pessoa é depressiva, ansiosa, antissocial, suicida, tá? Essa tríade revolucionou o campo da saúde mental. Foi essa tríade que Beck descobriu e que curou os pacientes dele, que estavam num platô há décadas, tá? Então vamos para a próxima. Vocês viram que eu tô sendo rapidinha, né, gente? Ó, 12h51. E aí chegamos na conceitualização, que é o tema de hoje. Conceituar é descrever. Descrever para cogitar e elencar hipóteses de causa e efeito, para daí ir para uma intervenção. Graça, mas por que a gente precisa disso? Você pode não fazer a conceitualização. Você pode. Conceitualização, conceituação, formulação de caso é tudo igual, vai depender da tradução. Cada autor define, tá? Mas eu estou dando só uma introdução, por isso que é uma introdução panorâmica. Eu vou fazer uma vivência com vocês agora rapidinha, tá? Alguém aqui já viajou para fora da cidade, para fora do país? Já, tá. Aí você foi no aeroporto, pegou um avião e foi pro lugar. Sem Isso. saber. Sim, mas você sabia o lugar? Você Sabia o sabia onde você lugar, estava? mas tem toda uma preparação antes, né? Ah, tem uma. Mas por quê? Mas que bobagem! Era só ir para o aeroporto, pegar um avião e ir. Não. A chance das coisas darem errado é muito maior assim, né? Tem várias Ah! rotas. Beatriz, você já respondeu para que serve a conceitualização. Entendeu? É isso, gente. A chance de dar errado é muito maior quando a gente não tem uma prévia, mesmo que essa prévia não dê certo. Qualquer copo d'água, seja da chuva, do rio, vale, né? Mas nós estamos aqui numa questão profissional. A gente não vai fazer acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. A gente vai fazer, como cientistas, a gente vai fazer de tudo para diminuir a margem de erro, porque eu ganho tempo. Para isso, eu tenho que entender qual cidade que eu vou ou que eu quero ir, como que eu vou. Se eu for de avião, são tantas horas. Se eu for de navio, são 30 dias. Se eu for de ônibus, não tem como, eu tenho que atravessar o oceano. Então, a conceitualização, ela começa no primeiro dia e ela não termina com a alta. Porque a gente está sempre descobrindo coisas que vão aumentar. Ah, Graça, e se dá alta e depois você descobre que estava tudo errado? Já me aconteceu. Eu fiz a conceitualização, orientei a pessoa e depois eu vi que o problema dela era muito maior do que eu tinha pensado, mas eu tinha resolvido a meta terapêutica. Ela tinha um problema muito maior que eu não tinha visto, mas a meta foi atingida. E ela voltou, e aí eu tinha novas metas para trabalhar com ela. É a mesma coisa um médico. Você teve ali problema, tá bom? Então, nesse livro tá a página para vocês lerem direitinho a conceitualização, tá? Etapas da conceitualização. Aí são 10 etapas, vai um por um, tá? Aí cada autor vai ter um tipo de conceitualização. A Judith Beck tem um modelo, o pai da Judith Beck tem um outro modelo, o Aaron Beck. O Robert Lehy tem um modelo.
Aí você vai a Padesc tem outro modelo. Eu sigo o modelo do Elismar Reis de Oliveira, tá? A gente pode ir para o próximo, que eu Isso já que vou. você colocou aqui. No caso da criança e da adolescente, é difícil a gente chegar no pensamento e nas emoções assim de uma maneira tão concreta, explícita como dos adultos, tá? Mas a gente consegue rastrear pelo comportamento. Então veio o modelo modal, tá? Que não é necessariamente pensamento, emoção e comportamento, mas são esses três. Havendo a prevalência ou do pensamento, ou da emoção, ou do comportamento. Então ele ficou mais flexível, tá? A criança a gente ativa mais pelo comportamento. Aí é que a gente vai para as emoções e a gente desconstrói ou constrói crenças. Tá certo? A gente pode ir para o outro. Próxima página. Né? Então, aí aqui, por exemplo, no adulto, aqui eu coloquei 2 exemplos. Por exemplo, distorções cognitivas. Com o pai, com a mãe, com a professora, eu vou trabalhar esse lado aqui da Judith Beck, que tem as distorções. Tá? Com a criança, eu vou trabalhar o Atlas, os bichinhos. Ah, o que que o leão é? O que que a zebra é? O que que eu vou trabalhar? Eu vou tentar adaptar ao discurso dela, ao nível que ela conheça. Agora tá na moda a, o filme sobre as emoções, Divertidamente um e Divertidamente 2. Então tem muita ferramenta terapêutica já diretamente com as emoções, tá? E com os pensamentos, a gente tem essa ferramenta, tá certo? Então são só recursos, tá? Agora a gente pode ir para a próxima, que eu estou acelerando por causa do tempo de vocês. Então aqui está isso que eu expliquei para vocês. O empirismo colaborativo, a gente não vê o paciente como paciente, ele não é passivo, ele é ativo. E trabalhamos juntos, mesmo sendo uma criança, a gente trabalha junto nos 3 níveis, tá? De crença. Pensamento automático é a primeira fase da conceitualização. A segunda fase, que é mais profunda, crenças intermediárias. E a última fase, que são crenças nucleares, tá bom? Agora a gente vai para a próxima página. Aí, para começar a identificar, nós temos, por exemplo, esse diagrama que é a base da base da base. As complementações que eu fiz aí são minhas, tá, gente? Se você for pegar o livro da Judith Beck, não tem essa parte e não tem essa parte aqui. É só uma sugestão de como eu trabalhava. Porque eu trabalhava na versão antiga da Judith Beck. Eu já me organizava assim, me ajudou demais, porque eu diminuía a margem de erro, tá? Eu não ia para o aeroporto, pegava um avião e parava em Zâmbia. Okay? Mas não trouxe roupa. E agora que eu tô aqui na Zâmbia? Não pode mostrar braço e eu só trouxe camiseta de praia, né? E se eu fosse para o Canadá? E não trouxe roupa? E não trouxe remédio? E aí? Né? Na pós-pandemia, a gente tem o que se chama de TCC recuperação. Isso quer dizer que não dá para começar pela TCC clássica, começo, meio e fim, como eu trabalhava. Que agora a gente trabalha com intervenção em crise de curto prazo, crise de longo prazo, tá? Então por isso que é recuperação. A TCC teve que se adaptar aos novos tempos. E aqui a linguagem para criança. A gente está falando aqui de criança de 3. A organização da sessão é muito importante. Todo lugar seguro é estruturado porque é seguro. Titanic afundou. Por que que a maioria morreu? Porque não tinha lugar seguro, não tinha bote salva-vida, não tinha colete, tá? Então é um mínimo de estrutura onde não tem estrutura.
E isso que eu gosto da TCC. Você organiza as sessões, tá tudo no livro da Judith Beck, tá? Aqui eu fiz um resumo para vocês, que aí fica como um reloginho, tá? É essencial. Próximo, a descoberta guiada e tal, também empirismo colaborativo, podemos ir. Sempre de uma maneira delicada, né? Tudo se resume à terapia, a ensinar a criança a negociar e a cumprir o combinado. Essa é a essência da civilização. Aí as ferramentas cognitivas, o baralho de distorções, tem vídeos na internet, é muito boa esse YouTube. A última aula, talvez a professora permitir, ok. Aí, primeiros passos de um longo caminho, a conceitualização é o primeiro passo e é o último passo e nunca acaba, tá? Ela só vai se enriquecendo com o tempo. A ludicidade, a vocalização, o tom de voz. Falar com uma criança, você não pode falar alto, nem rápido e nem pesado, tá? Isso assusta o cérebro feminino, o cérebro da criança, cérebro infantil. Próximo, por favor. Aí vem as fases do desenvolvimento, que é a nossa próxima aula, né? Como adaptar todo esse conhecimento que veio do adulto para cada fase da vida, a maturação neurológica, né? E outros fatores. Aí nós estamos, obviamente, enfatizando criança, mas a comunicação com adolescente, com jovem, ela precisa de uma adaptação, né? Alguma pergunta? Ultrapassamos já 15 minutos, então a pergunta é só virtualmente, em outras aulas, outros encontros, e vocês podem perguntar aos outros professores, tá? Que a gente tem aí. Ai, gente, desculpa aí a questão técnica, tá? Mas eu tentei aqui e sem a colaboração de vocês não teria sido possível, tá bom? Nada, Graça, foi bem legal. Fale. Graça. Depois desse curso a gente vai estar apto para trabalhar com criança ou é só o iniciozinho de uma grande jornada, assim? Ou os dois? Os dois. Tá Professora ótimo. Hebe, quer falar alguma coisa? Nossa próxima Quero, aula será com ela. quero dizer que eu me apaixono sempre, fiquei encantada, viu? Foi muito bom. Acho que o grupo gostou, né? E o que aconteceu no início, né? Essa questão tecnológica, acho que acabou assim, né? A Graça conseguiu superar, enfrentar a dificuldade. E eu falei com ela, não sei se vocês ouviram, que realmente como vocês conseguiram manter a calma diante daquela, né, situação que acontece na clínica, não é verdade? A gente tem que ter esse autocontrole. Gente, parabéns para todo mundo, gostei muito de conhecer a turma. Até a Gostei próxima. muito também, muito legal. Eu gostei mais Beijo, da boa aula na próxima, Eu Hebe. adorei também. Aproveitem a Obrigada, Hebe. Graça. Obrigada, turma. Tchau, gente, até a Oi, próxima. corações, corações, Beijocas. beijoca. Obrigada, professora Hebe. Obrigada a todos. Até o próximo encontro. Com licença.